Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, Feliz Páscoa. Que tempo maravilhoso, que alegria. Jesus vivo, ressuscitado, no meio de nós. Façamos sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, escutemos a palavra do Senhor. O Evangelho de Jesus segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Ô meu querido irmão, ô minha querida irmã, como é maravilhoso ver a ação do nosso Deus, nos convidando a fazermos uma experiência pessoal com Ele, sentirmos Sua presença em nossa alma, percebermos como Ele move nossos corações, como Ele verdadeiramente dá sentido às coisas e como nós passamos a ver a vida, até nós mesmos e aos outros irmãos e irmãs com um olhar de amor. Neste Evangelho, Jesus ressuscitado chega perto dos discípulos, mas mais uma vez os discípulos não reconhecem
Por quê? Porque Jesus agora é ressuscitado dos mortos, é outra realidade. E acompanha. E os discípulos falam que estão tristes porque muita coisa aconteceu com Jesus de Nazaré, que eles pensavam que ele iria ser um homem que iria vencer tudo, esperavam que ele realmente fosse o vitorioso, mas que já fazia dias que ele tinha morrido e nada tinha acontecido. E começam a falar com Jesus, até sobre algumas coisas que as pessoas tinham falado, que ele tinha ressuscitado, tinha aparecido vivo, mas eles não viram. E nosso Senhor, então, fica com eles. Fica com eles e aproveita o caminho para explicar para eles a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. E, chegando o momento do final do dia, fazendo de conta que vai embora, os discípulos convidam a Jesus, sem saber que é Jesus, a ficar com eles. E o que é que acontece, meu querido irmão, minha querida irmã? Sentados à mesa, Jesus vai fazer aquele rito eucarístico. Pegou o pão, deu graças, partiu e deu. Ora, com esse gesto eucarístico, os olhos dos discípulos se abriram. E quando os olhos dos discípulos se abrem para reconhecer, Jesus desaparece. Por quê? Porque daquele momento em diante, quem quiser ver Jesus tem que saber ouvir a palavra, guardar a palavra de Deus. Os discípulos estavam caminhando e reconheceram, era ele. Quando ele estava explicando a palavra, o nosso coração ardia pelo caminho. Olha a importância de escutar com fé a palavra de Deus. A palavra, a fé nasce da palavra, crer do poder da palavra, a Sagrada Escritura, o Evangelho. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, e é isso que nós católicos, com a graça de Deus, fazemos em todas as nossas missas, duas partes, a parte do rito da palavra e o rito eucarístico. Na primeira parte da missa, todos nós ali ouvindo atentamente a palavra de Deus, guardando no coração. A segunda parte, o banquete, a Eucaristia, o partir o pão, tudo isso bondade infinita de Deus, que transforma nossos corações em corações mais amorosos, que nos faz pensar as coisas com mais pureza, que nos dá mais vontade de servir e fazer o bem. Por quem você quer rezar, que graça espera alcançar, coloque agora no seu coração. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a Santa Cruz seja minha luz, que o demônio não seja o meu guia. Afasta-te, Satanás, não me surgir as tuas vaidades. É mal que me dás, bebe teu próprio veneno. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina.
quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações. E diziam: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém,